A oração é a melhor opção para o teu inimigo cair por terra. E aí você ganhar a vitória nessa batalha que você está enfrentando. Eu não sei o que você está enfrentando, mas Deus sabe. E o direcionamento para a minha vida e para a tua vida hoje está no livro de Mateus, capítulo 6. Aqui, neste livro, nesta leitura de hoje, o Senhor vai ensinar eu e você a orar. E aí, na oração, você vai ver que é a solução para todos os nossos problemas, do menor ao maior. Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou falando baixo porque meu filho está dormindo. Como é que vocês estão? Como vocês amanheceram? Eu desejo que vocês amanheceram bem em nome de Jesus. E hoje vamos dar continuidade à leitura do livro de Mateus, capítulo 6. Amém? Então pegue sua Bíblia aí e vamos junto aprender essa palavra e receber, né? Para a glória de Deus. Continuação do Sermão da Montanha. Esmola, oração, jejum. Viu aí? Esmola, oração e jejum. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Silas, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em segredo, te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelo homem. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Cai por terra, diabo, todo demônio de roubo na minha vida financeira, na tua vida financeira. Cai por terra, diabo, pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder, e ele revela o oculto e o profundo e o escondido para aqueles que crê e aqueles que estão na posição de receber. Todo demônio de traição, todo espírito de inveja, todo atrapalho contra a minha live, cai por terra pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, e fechando a tua porta, ora o teu Pai que estás em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lo
pedides, antes de vós lo pedirdes. Portanto vos orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Portanto, se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguraram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas o teu Pai que estás em oculto, o teu Pai que vê em oculto, te recompensará. O tesouro do céu, o olho puro, os dois senhores, a ansiosa solitude pela nossa vida. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A cadeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terás luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a dois, a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido. Olhai para os servos do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que estas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar
um covado à sua estatura. E quanto ao vestido, porque andais solitário, olhai para o lírio do campo, como eles crescem, não trabalhem, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se veste como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquieto, dizendo, não comeremos, ou beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Busca a cada dia o seu mal. Amém? E aqui eu encerro o capítulo da leitura do livro de Mateus. E aí, o que eu posso dizer para vocês em relação a esse capítulo? O jejum. Vou falar. O capítulo é muito grande, mas eu vou explicar algumas coisas que eu fiz. No início, quando eu aceitei o Senhor, eu li esse capítulo. Ó. Você pode olhar que tá todo marcado. Ó. Tá todo marcado. Ó. Então, eu li esse capítulo aqui secreto, sozinha, eu e Deus. Ó, tá todo marcado aí, ó. Todo marcado. E aí eu botei isso aqui em prática. Eu fiz jejum. E o bom desse jejum é que eu ganhei duas coisas. Duas coisas. Hoje eu faço jejum aqui nas redes sociais e falo algumas coisas aqui, mas é com direcionamento de Deus para ensinar pessoas igual a mim, que eu não sabia. Há 9 anos atrás eu não sabia disso. Há 9 anos atrás eu não sabia nem que tinha o Pai Nosso dentro da Bíblia. Porque eu não tinha Bíblia, eu não lia a Bíblia. Aí depois que eu comprei a Bíblia aqui nessa casa, há 6 anos atrás, foi que eu vi o Pai Nosso aqui. Eu disse, olha, o Pai Nosso que a minha mãe me ensinou, tá aqui. Aqui, nessa casa, quando eu me tornei evangélica. Eu sabia o Pai Nosso porque minha mãe me ensinou. E eu só copiei minha mãe, aprendi e copiei. E eu via em outros lugares, outras folhas. Mas aqui na Bíblia, eu vim ler o Pai Nosso a primeira vez aqui nessa casa, quando eu comprei essa Bíblia. E Deus me fez saber que tem muita gente assim. Assim como eu era antes, tem muita gente assim. Aí por isso que está sofrendo na mão do inimigo. Está sendo escravo na mão do inimigo. Porque na palavra do Senhor diz, meus pequenininhos pecam por falta de entendimento. E é verdade. Eu pecava no passado, algumas vezes por falta de entendimento, direcionamento, e não sabia o que era espírito, alma. Eu sabia do meu corpo que estava aqui. E as coisas que ele sentia vontade, eu ia lá e fazia. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia, que eu tive entendimento do que é alma, e que a alma precisa de um lugar após a morte, e que só tem 2 lugares para a alma, céu e inferno. E quando eu entendi espírito
que meu corpo também precisava eu usar meu espírito, porque a minha vida material precisava do espírito, a minha saúde precisava do espírito. Tudo que eu ia fazer aqui na terra, eu preciso do meu espírito. E aí foi que eu fui ter entendimento do que é espírito. E aí só tem 2 tipos de espírito: trevas, escuridão e luz. Só tem espírito de escuridão e espírito de luz. Que aqui falou trevas. Então, o que acontece? Com base nesse capítulo, eu fui fazer jejum, sozinha. E o bom é que no que eu fui fazer o jejum, eu ganhei 2 vitórias. Eu perdi 40 quilos, fiquei bem magrinha, porque eu estava pesando 80 quilos na época, ou era 70 quilos, nem me lembro. Eu perdi 40 quilos, emagreci 40 quilos, sem tomar um remédio, sem consultar nutricionista, sem nada. Perdi 40 quilos fazendo jejum. E a segunda vantagem que eu ganhei no jejum, dons espirituais. Dons espirituais. Mas eu aqui quietinha, caladinha, sem dizer nada para ninguém. Aí quando eu aprendi e eu vi que eu ganhei dons, que eu tive vários livramentos, vitórias, aí eu disse, agora tá na hora de tu ensinar outras pessoas. Aí foi quando eu comecei aí a abrir o jogo, contar minha intimidade, como eu consegui se aproximar de Deus, como eu consegui o perdão de Deus pelos meus pecados da mocidade. Então eu te falei um exemplo do jejum. Eu falei de jejum para ensinar quem não sabe. Mas aqui está ensinando para quando nós fazer jejum, nós entrar dentro do quarto, falar com o Pai que está no céu, que Ele responde aqui na terra. E não precisa nós nem dizer que está fazendo jejum, porque é sacrifício de tolo. E quando nós acordar do jejum, nós, lava o rosto, bem lavadinho, que é para ninguém ver que nós estamos com fome. É para nós, tipo assim, lavar o rosto, aqui tá dizendo lavar o rosto. Mas na vida real quer dizer assim, que é para nós não andar. Ai, fulano, eu tô com fome. Oh, meu Deus. Eu tô fazendo um jejum. Oh, Jesus. Eu não tô mais aguentando de tanta fome. Chegou, eu tô tonta. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. Como é ruim fazer jejum. Oh, meu Deus, tô morrendo de fome. É isso aí que o Senhor diz. Lava o rosto. Mostra cara de felicidade. Ai, dá um sorriso. O diabo não gosta de mim por causa disso. Eu quero que ele me odeie mesmo. Se meu pai que tá no céu me ama, tô pouco me lixando com Satanás e quem é usado por ele. Então, quando tu fazerdes jejum, tu anda assim, ó. Ah, eu tô rindo à toa. Entendeu? É um exemplo aí pra tu ganhar o amor de Deus. É um exemplo pra tu ganhar o amor de Deus. Quando tu fazer jejum, tu andar feliz, rindo, nem que esteja doendo. Não andar com cara, ai, tô com fome, tô fazendo jejum. Esse jejum aí Deus não vai receber, não. Vai não. Porque quando eu comecei a buscar Deus, foi sozinha meu jejum. Tô mostrando aqui a Bíblia toda rabiscada. Então eu dei o exemplo do jejum, agora eu vou falar da esmola. A palavra do Senhor nos ensina que quando a gente fizer algo para os outros, faça de coração, dá de coração, vai de coração e esquece. Dá com a mão esquerda e esquece com a direita. Não é para ficar dizendo, eu te ajudei. Eu fiz isso. Tu só tá aí porque eu fiz isso. Não sei o quê. Deus não recebe essa ajuda aí, não. Deus não recebe essa ajuda. Quando eu
me tornei evangélica e Deus fez eu sentir um sofrimento que, ao meu ver, eu não merecia. Eu não merecia. E aí eu fui perguntar a Deus, por que é que o Senhor está permitindo isso acontecer comigo se eu nunca fiz com ninguém? E pelo pouco que eu estou lendo na Bíblia, maldição sem causa não existe. Como é que eu estou sendo amaldiçoada com isso se eu nunca amaldiçoei ninguém? Aí Deus disse, tem alguém te amaldiçoando. E eu quero fazer tu enxergar o amaldiçoador. E para isso, eu tenho que te fazer isso. Quando eu fizer isso, quando eu permitir isso, aí eu vou te mostrar o teu amaldiçoador. E eu vou te tirar de gente maligna que dá as coisas e fica alegando. Que dá as coisas já com a intenção de tirar outras amanhã. Que faz as coisas com a intenção de se dar bem. Ou seja, só dá porque quer se dar bem em cima da tua vida. Aí quando vê que não dá, aí vai te humilhar, vai jogar na tua cara. E eu quero te livrar dessa raça. Eu quero te livrar desse tipo de gente que dá resto, migalha, e na primeira oportunidade joga na tua cara que deu o resto e a migalha. Eu quero te livrar desse tipo de gente. Porque quando eu te dar, tu não vai precisar de ninguém, pedir a ninguém. Muito pelo contrário, eu vou te usar para tu ajudar outras pessoas. Então, é o exemplo dessa palavra aqui que eu li. Que quando a gente dá uma esmola, para Deus receber ela, nós tem que dar com a mão esquerda e esquecer com a direita. E nunca mais lembrar. Eu já contei uns testemunhos aí na minha primeira live, que eu ajudei uma menina dentro de um ônibus, quando nós ia para São Paulo, eu nem sabia que ela ia para São Paulo. Quando eu entrei dentro do ônibus, eu ia trabalhar em São Paulo, eu ia ser babá lá. Eu ia ser babá, copeira, lavadeira, passadeira, tudo na mesma casa. Eu ia fazer tudo. E aí, quando eu entrei no ônibus, ela tava. E ela era minha, não era minha amiga íntima, porque eu era amiga mais da irmã dela. Mas eu via ela e eu cumprimentava ela por ela ser irmã da minha amiga, que era mais íntima. Aí eu sentei na mesma cadeira dela. Nós trocamos. E eu só sei é que lá ela me contou um negócio. O porquê que ela estava indo embora. E aí eu fui ajudando ela. Do local que eu entrei no ônibus até sair lá. E eu ajudei ela e eu nem lembro como foi que eu ajudei ela. Que eu nem lembrava mais. Mas quando eu comecei o processo aqui em casa, ela me mandou uma mensagem. Onde aquela mensagem que ela me mandou me levantou. Ela disse assim, aconteça o que acontecer, não mude. Porque você é uma pessoa maravilhosa. E eu me inspiro em você. E eu copio você não com inveja de você, mas é porque eu admiro você. Você lembra de mim? Aí eu, lembro. Você lembra que você me ajudou? E eu, lembro. Pois é, voltei aqui para te agradecer. Hoje eu sou evangélica, hoje eu tenho minha família, hoje eu tenho meu filho, e eu estou muito bem. E eu devo isso a você. Eu disse, não, meu amor, você não deve isso e você não deve isso a mim, não. Você deve isso a Deus. Você deve isso a Deus. Ela disse, não, mas você me aconselhou. Eu disse, meu amor, eu te aconselhei, mas foi você que recebeu o meu conselho. Foi você que quis meu conselho. Meu amor, se conselho fosse bom, a gente era milionário. Tem pessoas que o conselho entra aqui e sai aqui, porque não quer o conselho. Mas foi você que quis. Então é você que merece o agradecimento. Foi você que quis. A força maior foi a tua. Mas mesmo assim, obrigada por voltar a me agradecer. Eu nem lembrava disso, mulher.
Nem lembrava disso. Tu me contou naquele dia, eu te ajudei e eu joguei uma pedra. Nunca mais lembrei. Nunca nem comentei com ninguém isso. Estou comentando agora um testemunho. Isso mais ou menos em 2027, 2024, 2025, por aí assim. Entre 2024 a 2028, nesse meio termo aí, que eu não lembro o ano, foi quando eu ajudei essa pessoa. E eu era bem novinha, imatura, não era tão de idade. Então, é isso aqui. O que ela fez comigo, e foi no Messenger, ela mandou uma mensagem no Messenger. Então, o que ela fez comigo, ela me provou que eu ajudei ela e nem lembrava mais. Que é o que Deus diz, dá com a mão esquerda e esquece com a direita. E se ela precisasse hoje de novo e eu pudesse ajudar, eu ajudaria de novo. Então Deus disse que quando nós faz isso, nós recebe o galardão e a porção. Ele fala aqui, ó. Ele fala que quando nós age assim, ó o que nós recebe, ó. Deixa eu ler só o que nós recebe, ó. Já receberam o seu galardão. Quando a gente ora em secreto com o Pai, quando a gente termina, a gente já recebe nosso galardão. Quando a gente ajuda alguém sem olhar quem e sem querer nada em troca, mas ajuda pelo amor de Deus, porque Ele vai se agradar, Deus dá o galardão. Outro exemplo aqui que esse capítulo nos ensina é o Pai Nosso. O Pai Nosso, que é universal, tá na minha Bíblia, tá na tua Bíblia. É que nós tem que orar todos os dias, nem que seja o Pai Nosso. Se quiser orar outra oração, amém, você recebe muito mais. Mas só o Pai Nosso que você orar todos os dias, Deus já te responderá. Sabe por quê? Porque quando eu era do mundo, que eu estava no caminho largo, eu só orava o Pai Nosso. Era 24 horas sem cessar, da hora que eu acordava até a hora de dormir. Eu estava lavando louça, orando Pai Nosso. Eu estava varrendo a casa, orando Pai Nosso, mistério. Por conta da minha necessidade que eu sentia. Porque eu sempre senti presença maligna perto de mim. Eu sempre senti algo estranho. E aí eu não entendia, era Pai Nosso. Hoje eu entendo que era a presença do diabo quando ele se aproximava de mim. Ou dos espíritos das trevas que veio junto com ele caído. Hoje eu entendo tudo isso, mas antes eu não entendia, eu só sentia a presença ruim. Aí eu não entendia, eu orava o Pai Nosso. E é isso que eu posso lhe dar exemplo. Outro exemplo que eu posso te citar aqui dentro da Bíblia é o tesouro do céu, o olho puro, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela nossa vida. Olha só, por que você está preocupado com roupa, com calçado, com comida? Aí Deus diz, primeiro se preocupa com o reino do céu. E as outras coisas eu acrescento. Mas aqui ele não fala nem o reino do céu, porque ele fala no reino do céu lá no final. Aqui ele diz assim, que é para nós se preocupar em nos limpar, sair das trevas. Ao invés de nós se preocupar em comprar roupa, calçada, emprego, isso, não que nós não precisamos disso, nós precisamos disso. Nós não vamos andar nu, nós não vamos ficar, o máximo que uma pessoa fica dentro de uma mata sem comer, olha lá, dor dia. Com dor dia a pessoa já se desgasta. Com dor dia a pessoa já fica fraco. Que tem que comer alguma coisa, tem que beber alguma coisa. A pessoa fica desidratada, porque é o próprio organismo que precisa de energia. As frutas, as verduras, os legumes, as carnes, as comidas, nos transformam em energia no nosso corpo.
Então, nós precisamos comer. Porque se nós não comer, nosso corpo fica desidratado. E nós perdemos toda a energia do nosso corpo. E morre de fome. Então, o Senhor diz, não se preocupa com nada. Eu sei o que tu precisa. E eu sei a hora certa de te tirar desse sofrimento. Tirar você dessa peleja. Tirar você dessa humilhação. Eu estou preparando tudo nos bastidores. Em silêncio. Para quando eu me levantar, eu te honrar em público. A tua vergonha está sendo em público? Quando eu te exaltar, quando eu te honrar, quando eu te justificar, também vai ser em público. Todo mundo vai ver. Bom dia, meu amor. Bom dia, minha vida. Vai lá que a mamãe termina já, tá bom? Perdoem, meus amados irmãos. Meu filho acordou agora. Escova o dente, que a mamãe vai já. Então, você entendeu? O que eu e você tem que fazer? Daniel, vem cá, Daniel. É isso que eu e você tem que fazer. Meu filho quer beijo? Então, mamãe esquenta já o cuscuz, tá bom? Então, você entendeu? O que nós tem que fazer? E o outro ponto que eu vou aqui explicar um pouquinho é o 24, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de olhar amar o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Não tem como. Você tá na feitiçaria e tá na igreja. Tu vai para a igreja, o pastor pode até te limpar. Mas quando tu volta para a feitiçaria, para o terreiro de macumba, lá atrás de ti vem uma legião de demônios. Aí entra dentro da tua casa. Então, não tem como. Ou você adora Satanás, ou você adora Deus. Ou você ama o diabo, ou você ama Deus. Ou você serve o diabo, ou você serve Deus. Ou você faz a obra de Deus, ou você faz a obra do diabo. Mas não tem como você adorar dois senhores. Não tem como você ser evangélico e estar no terreiro de macumba, porque é feiticeiro. Se você é evangélico e participa de terreiro de macumba, vai lá buscar ajuda os bruxos, você é feiticeiro. Você tá pé lá dentro e pé lá fora. Você tá adorando dois senhores. Mamon, que é o diabo, e Deus. Hoje você está sabendo disso. Hoje você tem livre-arbítrio de você escolher. Ou Mamon ou Deus. Ou o diabo ou Deus. E também vou explicar também o último versículo que diz assim, ó. Diz assim, ó. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Busca o dia do seu mal. É você que está preocupado assim muito com riqueza, com bens materiais, humilha até as pessoas que não estão na ganância igual a você, pisa nas pessoas que não estão na ganância igual a você, zomba das pessoas que não estão na ganância igual a você. Tu tá buscando muito riqueza, muita ganância, mas Deus está contigo? Tu tá levando Deus? Deus está na frente? Se Deus está na frente, amém. A tua riqueza é Deus que está dando. Mas se tu estiver adorando Mamon, esse dinheiro não é Deus que está te dando. Aí Deus ele dá com a mão e ele multiplica. O diabo te dá com a mão e ele vem toma com duas. Então você tem que saber. Eu não estou dizendo para você não trabalhar, para você não querer ser rico, para você não querer ter as coisas. Não é pecado. Deus é o dono do ouro e da prata. Pode dar tudo para eu e você. Agora, o que eu e você tem que olhar no espelho e dizer: quem eu estou servindo? Mamon ou Deus? Quem eu estou servindo?
O diabo ou Deus? Quem tá me dando dinheiro? É Deus ou Mamon? É só isso. E você tem que pedir confirmação a Deus que ele te confirma. Porque não tem como adorar dois senhores. Ou você adora Mamon, o Mamon, ou você adora Deus. E aí Deus disse, não corre muito atrás de riquezas, de fazendas. Busque primeiro o reino do céu. Porque aí eu acrescento as demais coisas. E aí você ganhará o garladão. Porque Deus sabe tudo que eu e você precisa. Não precisa a gente andar ansioso, preocupado, desesperado. Não. O Senhor sabe de todas as coisas. Então, você vigia aí. Você vigia se você está adorando Deus. Você vigia se você está adorando Mamon. E aí, se você está adorando Mamon sem você saber, Deus está te dando a oportunidade aqui nessa live de tu pensar e voltar. Agora, se tu está servindo ele porque tu quer, amém. Continua. Mas depois, na hora da angústia, que Deus não te socorrer, aí você não vem virar ateu dizendo que Deus não te ajudou. Porque Deus está te ajudando hoje. Aí quando acontece a angústia que Deus não ajuda, aí a pessoa quer virar ateu, porque não confia em Deus, porque Deus não ajuda, chama Deus de ruim. Como? Se você não deu a oportunidade para Deus entrar na tua vida. Se tu não deu a oportunidade para Deus mostrar o poder dele. Se tu não suporta uma dor, se tu não suporta um processo, se tu não suporta um desemprego, se tu não consegue ficar um mês desempregado, se tu não consegue andar, ficar só com uma roupa só até Deus providenciar outra. Eu fiquei, foi quase 4 anos usando 2 vestidos, bate e enxuga. Eu fiquei, foi não sei quantos anos, usando 3 calcinhas, bate e enxuga. E tô do mesmo jeito. Já resolvi o problema das roupas, mas tem outros que eu não resolvi. E eu continuo do mesmo jeito. Sem querer as coisas do mundo. Sem querer fazer as coisas erradas para conseguir as coisas mais rápido. Então, você vigia. Aí ontem a visão que Deus me mostrou, era eu na live ao vivo no app preto, e aí uns linkzinhos que aparecia lá, que era para eu botar ok, que era para eu botar concordo, ou seja lá o que for. Era uma pessoa querendo invadir meu app, que era para mexer no link da loja do app laranja. Porque lá no app laranja, eu já desbloqueei a categoria de divulgar o link da loja lá e eu ganhar comissões. O diabo tá com inveja de uma comissão de 50 centavos, porque é o que eu ganho lá. Eu vendo, dependendo do que eu vender, se eu vender um lápis de olho, dependendo do valor, eu ganho 50 centavos. Se eu vender uma blusa dessa, dependendo do valor dela, eu ganho R$1,50. Se eu vender alguma coisa mais cara, assim, de R$500, se eu ganhar, é R$2. Mas a loja não é minha. A loja é da plataforma e eu divulgo o link para eu ganhar comissão. Aí Deus me mostrou que o diabo ontem, aproveitando eu fazendo live no app preto, o diabo já queria invadir a configuração do meu telefone, que era para atrapalhar o link dessa loja para não aparecer no meu app laranja, com inveja de mim. Aí lá ele queria botar outra coisa no lugar do link. E apareceu essa palhaçada. Teve um dia que eu postei o vídeo e eu não consegui postar o link porque não estava disponível. Eu disse, meu Deus, vou ter que ir lá na minha vitrine de novo, botar o link na vitrine, baixar o link para a vitrine. Vou ter esse sacrifício de novo, esse trabalho, essa dor de cabeça. Aí, quando o vídeo colocou, aí quando eu postei o vídeo sem link,
porque não estava disponível lá. Aí eu não pude ir na vitrine pegar, porque não tinha link na vitrine. Ele deve ter sido alguma coisa aí da configuração do meu celular, vou arrumar. Mas quando eu vou assistir o vídeo, tinha um link de jogo. Link de jogo de aposta, de tigrinho. Que eu não gosto desse jogo. Testei uma vez para nunca mais, ó. E foi só mesmo para me ver se realmente acontecia essas coisas. Então, mas quando eu fui jogar, quando eu botei 10 reais e fui testar, Deus disse, vai roubar a tua prosperidade. Vigia. Uixi, até tirei. Nunca mais eu entrei. Isso faz uns mais ou menos 3 anos. Não, minto, 3 anos não. Um ano. Foi assim que eu abri a plataforma. Que tinha esse monte de link lá. Deixa eu ver se isso aqui acontece mesmo. Só para testar, por curiosidade. Aí botaram o link desse jogo. Aí eu disse, tá vendo, Daniel? Mas só que no link desse jogo, no meu vídeo, Deus me mostrou que era para roubar minha prosperidade. A pessoa que botou o link desse jogo, botou de propósito, que era para eu jogar, e se eu jogasse, roubava minha prosperidade, acusando o demônio de acusação. Que eu sou evangélica, tô jogando. Mas botaram de propósito. Então você entendeu? Aí eu fui orar a Deus para perguntar esse mistério. Aí ontem Deus mostrou. Eu ao vivo no app preto e nesse mistério das configuração lá da plataforma lá que pede, não sei o que, relâmpago, não sei o que. Nesse mistério Deus mostrou que a pessoa queria mexer lá no link da loja do app laranja. Aí, ainda bem que antes de eu iniciar uma live, eu tô bem aqui no Facebook, mas todos os outros aplicativos estão desconectados. Por conta dessa palhaçada. Que enquanto eu tô ao vivo num, outros tem fake news disfarçado, e eu sei quem manda eles, para atrapalhar a minha vida. Então você entendeu aí? Eu vou levar, tem um mistério que vai acontecer dia 27 de fevereiro, que eu vou levar o link desses 3 canais que fizeram com o meu nome, Mariana Carvalho, que é para provar lá que eu tô sendo perseguida, que estão querendo me destruir e que não sou eu a culpada do que fizeram aí. Eu vou levar, ainda bem que eu tirei um print, eu vou levar o print dos 3 canais com o nome Mariana Carvalho e que não é meu, e vou levar também a denúncia da minha live ao vivo lá, dizendo que eu estava nua, nudez. Vou levar tudo isso aí lá de prova, que sou eu que estou sendo perseguida. Que essa pessoa é quem está me perseguindo, que não sou eu. Porque tudo isso aí é essa pessoa e a família. Então você entendeu como é que Deus faz para envergonhar o diabo? Você tá vendo como é que Deus faz para desmascarar o diabo na nossa vida? É assim. Então, eu já vou me providenciar isso. A prova dos 3 canais para me atrapalhar, para me defamar em rede social, para fazer coisas erradas e botar a culpa em mim. E também a denúncia que entraram na minha live e fizeram que eu estava nua. E aí eu tive que fechar minha live até os técnicos ver se eu estava nua. Olha só as roupas que eu visto. Pode olhar toda a live minha aí, se eu tô pelo menos com a blusa de alça fina. Se não é com blusa aqui. Mas o diabo é sujo. E se você não tiver de vigilância, o diabo te derruba. Porque ele é astúcio. E quando ele vem usar uma pessoa maligna. Ele não vem usar qualquer um, não. O diabo vem usar gente maligna. Gente perigosa. Quando o diabo vem incorporar no corpo de alguém, é gente perigosa. É por isso que eu e você tem que vigiar com esse tipo de gente e não querer nem aproximação. Você entendeu? Então,
eu espero que você tenha entendido e que você vigie a tua vida, para que você não venha ser presa fácil na mão do diabo. Porque tudo que está acontecendo comigo é porque eu não sou presa fácil. É porque Deus me revela antes de acontecer. Aí o que é que eu vou fazer? Na hora que eu entrar ao vivo na app lá, eu já vou dizer, você aí que quer aproveitar a oportunidade de minha tela disponível, você vigia para você não me atrapalhar lá no link da loja lá do outro app vizinho. Porque senão eu vou te processar. Eu já vou entrar avisando. Então você entendeu aí? Então você vigia com a tua vida. Não seja presa fácil na mão do diabo. Porque quando Deus permite o diabo tocar em mim e você, olha, o sofrimento é grande, viu? Tem gente que vira mendigo, porque Deus não dá ajuda. Porque Deus não socorre. Tem gente que leva um tiro, porque Deus não socorre. Ontem, o desaparecimento das duas crianças, que eu disse que eu não sabia se já tinha aparecido, sabe o que foi que aconteceu, que Deus me revelou ontem? Deus me revelou ontem. O menino com uma dor de cabeça aqui. A menina não revelou nada. Mas quando foi de noite que eu fui orar, Deus me revelou afogamento. E aí eu disse, meu Deus, será se eles estão afogados no lago? Porque tem lá um rio. Aí eu disse, Deus, o Senhor quando eu pensei na menina, o Senhor me mostrou afogamento. Como se eu sentisse a menina se afogando. Como se fosse eu me afogando. E aí, depois, eu pedi confirmação a Deus, ele não me confirmou. É como se no momento que Deus me incomodou para orar pela menina, é como se a menina estivesse se afogando. E aí, quando eu entrei para orar, quando eu entrei na presença do Senhor para orar, aí ela já não estava mais afogando. E aí eu fiquei a noite todinha, ó, preocupada assim, intercedendo e pensando nessa menina. Que era para ver se Deus me mostrava mais coisa. Que era para eu entrar lá nos vídeos que estão falando do caso deles e eu dizer isso. Mas eu tô dizendo isso aqui só o que Deus mostrou. Então eu tô esperando Deus me confirmar do afogamento. Se foi obra de bruxaria e mandou o espírito de afogamento para eles, ou se foi acontecer isso e Deus me mostrou. Mas o menino estava com dor de cabeça. Então eu repreendo todo mal contra a vida dessas duas crianças em nome de Jesus. E que seja feita a vontade de Deus na vida dessas duas crianças. A Ágata e o outro menino que eu não me lembro, Alan. Que Deus ordena o anjo. Jonas, assim como Deus ordenou Jonas para dar livramento de morte para Davi, que Deus também ordena um Jonas para dar livramento para essas crianças. De traição, de seja lá do que for, de sequestro, ou perdido na mata. Mas que Deus entra com providência e dê um saber para a mãe, que é para a mãe descansar. Porque é isso que o inimigo quer. É isso que o inimigo quer. Que a mãe nunca acha essas crianças. Que é para ela não descansar. Porque um vídeo que eu vi ela, ela tá dopada de remédio. Tá dopada de remédio. Mas eu repreendo todo espírito maligno, todo sequestro, todo afogamento, tudo que não é do Senhor na vida dessas crianças, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu profetizo para a glória de Deus que o Senhor vai encontrar essas crianças, seja lá do jeito que Ele quer, mas essa mãe vai descansar e vai saber o que aconteceu com essas crianças e ela vai descansar para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, obrigada aí você que me deu tec-tec na telinha. Curte, compartilha, comenta. Se quiser me dar uma estrelinha, eu profetizo o dobro na tua vida em nome de Jesus. Se sentir desejo de me seguir, me segue para a glória de Deus. Amém? Agora eu vou fazer uma oração para finalizar minha live, porque essa oração eu fiz para as crianças, porque Deus me mostrou isso ontem. Dor de cabeça e afogamento. Amém?
Pai amado, Pai santo, Pai querido, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos a minha casa, essa live, entrego tudo e todos nas tuas mãos. Que seja feita não a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor continue livrando eu e minha casa. Que o Senhor continue livrando quem entra aqui nessa live. Eu entrego meus seguidores nas tuas mãos. Entrego quem vai assistir essa live, onde ela chegar nas tuas mãos. Que o Senhor possa nos guardar, nos livrar, nos socorrer de todo mal, em nome de Jesus. Porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Quem abriu uma cova, nela cairá. Quem rompeu o muro, uma cobra o morderá. Deitar-me faz em verdes pasto. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E aí eu orando aqui, pensando nas crianças, a menina, Deus não me faz sentir nada, nada. E é estranho essa sensação que Deus me faz eu sentir com a menina. Deus não me faz sentir nada, nada, nada. E o menino, Deus me faz saber que ele tá, me confirma, Senhor, esqueci, que há uma traição. O menino, Deus me mostra uma traição. E a menina, Deus não me faz eu saber de nada. É como se, sabe, quando a pessoa não existe, nada, 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 nem coisa ruim, nem coisa boa. E isso é encabulante. Mas eu entrego essas duas crianças na mão do Senhor e eu profetizo que o Senhor vai fazer essas crianças aparecer, que o Senhor vai achar essas crianças e que o Senhor vai fazer um flagrante no local onde essas crianças tá, para repreender o mal, para desmascarar o diabo e todo o arrumadinho que foi feito contra essas crianças. Porque o que fizeram com ela foi o mesmo que fizeram comigo e meu filho. O que fizeram com ela foi de propósito. E eu profetizo que o Senhor vai entrar com justiça na vida dessa mãe, na vida dessas crianças, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o nome do Senhor seja glorificado na vida dessa mãe, no testemunho dessa mãe, quando achar essas crianças, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, tchau. Curte, comenta e compartilha para a glória de Deus. Voltarei amanhã com o capítulo 7, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.